A minha mensagem esta noite não é longa e está no Evangelho de João, capítulo 16. Por favor, comigo, o Evangelho de João, capítulo 16. E eu lhe convidarei a se colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Se você está nos visitando, esse é um costume da Igreja Batista Plenitude, um gesto que honra a palavra de Deus, pois nós cremos e confessamos na Bíblia como inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo número 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Esse nome, o Consolador, é Deus, o Espírito Santo. Mas quando eu for, diz Jesus, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para o nosso coração. Todos dizemos amém. Pode se sentar, por favor. Frequentemente, as cruzadas de Billy Graham recebiam ameaças de bombas, de ataques terroristas e de outro tipo de oposição violenta. Muitas vezes, as bombas não eram só ameaças falsas. Algumas vezes, e se você não sabe quem foi Billy Graham foi o maior pregador do Evangelho de Jesus Cristo do século XX. Pregou o Evangelho em diversas nações do mundo, em estádios, em campos abertos, em igrejas, em diversos lugares, e ainda que a fala dele fosse uma fala muito simples, você pode ouvir no YouTube quantas vezes quiser, Deus abençoava de uma maneira extraordinária. A fala dele era usada por Deus para tocar o coração das pessoas, e assim Deus o abençoou para levar tantas e tantas pessoas a conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Não era raro ele visitar um lugar e dar dezenas, centenas de milhares de pessoas. Durante muitos anos, a maior lotação do Maracanã tinha sido uma ocasião em que Billy Graham pregou no Maracanã. Foi superado depois num jogo de futebol qualquer desse aí, mas durante muitos anos foi a lotação máxima do Maracanã. Quando ele esteve em Seul, na Coreia do Sul, foi o maior ajuntamento de pessoas que se viu dessa natureza, quando reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Então você consegue imaginar que algo dessa magnitude, desse tamanho, chama muita atenção e atrai muita oposição. Então não era raro, não era de vez em quando, chegar uma carta dizendo que alguém ia plantar uma bomba no estádio, e algumas vezes as ameaças não eram falsas. Bombas foram encontradas nos estádios em ocasiões que ele ia pregar e, pela graça de Deus, desativadas, e isso nem notícia virava. Até mesmo a sede do ministério onde ele trabalhava, uma vez recebeu uma carta-bomba, e Deus preveniu que aquilo foi desativado sem que tirasse a vida de ninguém. Em 1959, ele estava pregando em Sydney, na Austrália. E havia um grupo de pessoas que, por razões políticas, se opunha à vinda de Billy Graham àquele país, se opunha à realização daquela cruzada. 10 daqueles homens prepararam armas caseiras e esconderam armas caseiras dentro dos seus casacos. E se espalharam no meio da multidão no estádio, próximos naturalmente à plataforma onde ele pregava, e combinaram entre si o seguinte: que não iriam disparar as armas contra ninguém senão Billy Graham, e que não iriam disparar as armas durante a mensagem. As armas seriam usadas para matar o evangelista na hora do apelo.
Ao término da mensagem, quando ele convidava as pessoas a virem à frente para tomar uma decisão ao lado de Cristo, nessa hora, esses 10 homens de diferentes lugares ao redor do palco disparariam contra o evangelista. O final da história eu conto daqui a pouco. Aconteceu de Jesus dizer estas palavras. Palavras muito conhecidas, palavras muito importantes e palavras que revelam para nós como o Espírito Santo trabalha. Por isso eu dei essa mensagem o título, Como o Senhor cura os cegos. 8 vezes nos evangelhos nós lemos relatos de Cristo ter efetuado pelo poder de Deus que havia nele e por ele operava. 8 vezes Cristo restaurou a vista a pessoas que não enxergavam, alguns cegos de nascença, outros que tinham se tornado cegos. 8 vezes, 2 das quais o número é plural. Então não podemos dizer que Cristo curou 8 cegos. Como eu disse, 2 vezes fala de muitos cegos que foram curados pelo Senhor Jesus Cristo. É verdade que nem todos ele cura. Eu conheci e convivi lá em Minas Gerais com o querido pastor Sebastião, um homem que de fato com os olhos não enxergava, mas enxergava muito mais do que muitos. E com quem eu aprendi coisas maravilhosas, principalmente sobre o livro do Apocalipse, no qual ele era um especialista. Hoje, já com o Senhor, ele vê plenamente. Então é verdade, nem todas as pessoas têm sua vista restabelecida nesse mundo, que a Bíblia chama de breve e momentânea tribulação, mas mesmo os crentes em Cristo que não enxergam com estes olhos, enxergarão na vida por vir. As vezes em que Cristo realizou este milagre, num caráter secundário, era um auxílio para a pessoa beneficiada. Às vezes em que Cristo curou os cegos, beneficiar o cego era uma intenção secundária. A intenção primeira do Senhor era mostrar o seu poder, o poder de Deus que atua por meio dele. E a cegueira para a qual esse poder se direciona não é apenas a cegueira física, mas também a cegueira espiritual. Cegueira física não mata, cegueira espiritual mata. Cegueira física pode subtrair algo. Muitos aprendem a viver na sua condição. Mas a cegueira espiritual subtrai, tira e rouba desta vida e para a eternidade. Se pudéssemos analisar o milagre físico, os conhecedores do mecanismo do olho humano adorariam estudar como Cristo restaurou. O que ele fez no olho destas pessoas que voltaram a enxergar? Não podemos, não sabemos, não está ao nosso alcance. Mas analisando estas palavras do Evangelho de João, nós podemos entender como é que o Senhor cura os cegos espirituais. A palavra principal é a palavra convencer. É uma palavra forte em nosso idioma, é uma palavra forte no idioma original, penso que em qualquer idioma é uma palavra forte. Convencer quer dizer que nós não conseguiremos alcançar isso por nós mesmos. Todo o nosso esforço não nos levará, não somente por estar além de nossa capacidade, por isso também, mas porque a palavra convencer, pelo menos no meu psicológico, ela diz o enfrentamento de uma teimosia, de uma vontade em contrário. Então, de fato, o convencimento que Deus faz não é só porque a gente não alcança. E sim, a gente não alcança por nós mesmos, mas é porque no fundo do coração o ser humano não quer alcançar. Existe uma indisposição do nosso coração para com as verdades tão fundamentais ser por Deus dada compreensão a nós, quer dizer, verdades que nós precisamos entender, mas que em nosso coração hesitamos ou, como a Bíblia declara, não queremos. Então vem o Espírito de Deus, trabalha no coração das pessoas e esse trabalho produz o convencimento. O convencimento só é completo quando leva ao reconhecimento e à admissão. É quando cessa a relutância do homem contra Deus, a sua insistência, a sua teimosia quanto às coisas espirituais cai por terra. Então a obra do convencimento é completa. Convencimento primeiro do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. E diz Jesus, o nosso Senhor, no versículo seguinte, do pecado, porque não creem em mim. Se qualquer pessoa
pudesse fazer sua própria lista, ou pelo menos dizer seu primeiro lugar, qual é o pior pecado que uma pessoa pode cometer, cada um de nós poderia rapidamente colocar lá algo e dizer, a pior coisa que alguém pode fazer é matar, ou matar alguém da família, a pior coisa que alguém pode fazer é uma brutalidade, uma violência, algo muito cruel, algo muito terrível, torturar talvez. Pensamos nessas coisas instintivamente, e talvez haja algo aqui, você que é mais filósofo, vai perceber o quanto nós pensamos no homem, porque pensamos em nós como homens. O pior pecado que alguém pode cometer, Jesus Cristo declara nesse texto, do pecado porque não creem em mim. Ora, no mundo de hoje, Senhor, não é assim que se pensa, pelo contrário, nós pensamos que as pessoas devem ter liberdade para crer, e certamente no campo de uma sociedade civil como a nossa, devem mesmo ter liberdade para crer no que quiserem, mas isso não quer dizer que todas as coisas são iguais, não quer dizer que todas as coisas são equivalentes. A verdade é que existe uma verdade, existe um Deus, existe uma salvação, existe um caminho. O pior pecado que alguém pode cometer é o pecado de não crer em Jesus. Por quê? Se alguém mata, Deus perdoa. Se alguém rouba, Deus perdoa. Se alguém mente ou se alguém faz qualquer uma dessas barbaridades do mundo, pessoas que nós preferiríamos que Deus não as perdoasse, Deus as perdoa. Mas aquele que até o último dia, aquele que deixa este mundo, que termina a sua vida dizendo não para o Evangelho de Jesus Cristo, esse pecado Deus não perdoa. Quer dizer, pastor, que se a pior pessoa do mundo crer em Jesus Cristo, Deus perdoará? Sim. Deus tem salvo muitas pessoas, inclusive nos presídios. Deus tem salvo muitas pessoas das sarjetas do mundo pelo poder do seu Evangelho. Mas Deus não tem salvo o arrogante, Deus não tem salvo o cínico, Deus não tem salvo o incrédulo, cheio de si, que pensa que não precisa do Evangelho de Jesus. Permita-me repetir para ser muito claro, Deus salva um assassino, Deus salva uma pessoa de vida imoral, Deus salva um incrédulo, Deus salva um arrogante, Deus salva um cético, Deus perdoará todos esses pecados. O Senhor Jesus disse isso, todo pecado será perdoado aos filhos dos homens. Eu amo ler este versículo, todo pecado será perdoado aos filhos dos homens. Mas o pecado de não crer em Jesus, o pecado de não crer em Jesus até o fim da vida e além, o pecado de dizer não para o Evangelho, o pecado de dizer não preciso dessa salvação, não preciso deste Jesus, não preciso, este pecado, se consumado no fim da vida para a eternidade, esse pecado não tem perdão. O Espírito de Deus opera convencendo aquilo que por nós mesmos não entendemos, porque não conseguimos e porque não queremos entender, que somos pecadores. E o nosso pecado não está apenas nas coisas que fazemos, mas sobretudo naquilo que somos. Você não é aquilo que faz, mas faz aquilo que é. Anote essa expressão, medite nela e veja se ela não é verdade. Você não é aquilo que faz, mas faz aquilo que é. Então, quando o Espírito Santo vem para curar os cegos espirituais, para justificar o título da mensagem, ele nos fará compreender, primeiramente, quem nós somos aos olhos de Deus. E aos olhos de Deus, a palavra de Deus nos revela com clareza: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Se você viu aqui estas 15 vidas, 14 aqui e uma hoje de manhã, serem batizados, é porque eles puderam dizer: Jesus Cristo é o meu Salvador. Palavra tão comumente usada, é até a capital da Bahia, mas palavra que significa resgatador. Aquele que me tirou da minha situação sem solução, aquele que me salvou, que me deu a minha vida que eu perderia. E mais, Jesus é o meu Salvador e o Senhor da minha vida, aquele a quem eu me sujeito, para que domine sobre mim, para que reine sobre mim, para que minha vida seja e exista e haja e atue e opere em função
dele, a primazia é dele, a vontade a ser feita não é a do homem, mas a dele. Isso é ter Cristo como o Senhor da sua vida. De fato, esta expressão é muito usada por aqui, por ali, por lá, por gente que do senhorio de Cristo nada tem sobre a sua vida. Eu falei sobre batismo verdadeiro, sobre ceia verdadeira. Eis a salvação verdadeira: crer em Cristo com total dependência. Não é essa expressão que usamos, você crê em Cristo como seu único e suficiente. O que quer dizer a palavra suficiente, Salvador? Quer dizer que Ele basta. Ele e mais ninguém. Ele e mais nada. Não é Ele, mais igreja, mais batismo, mais a mãe dele, mais os parentes dele, mais os outros apóstolos, não. Suficiente Salvador, Ele e somente Ele, Jesus, basta. Isso é ter Cristo como suficiente Salvador. Ter toda a sua esperança para a vida eterna posta somente nele, na perfeição dele, na morte dele, no sacrifício dele, na vitória dele. E Senhor, ter a sua vida regida pelo Rei Jesus. Ter Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. A obra continua. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e, em segundo lugar, da justiça. E no versículo 10 ele explica: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Se você quiser investir em turismo religioso, você vai encontrar inúmeras coisas interessantes para ver. Eu sei que há uma igreja na Itália que diz que tem a placa original que foi posta sobre a cruz de Jesus Cristo, fica na cidade de Roma. Não sei se é autêntica ou não. Há outra igreja em Turim, essa é muito conhecida, onde fica supostamente o linho que cobriu o corpo do Senhor. As pessoas conhecem o sudário de Turim. Tem muitos lugares do mundo onde você pode visitar dentes, pregos, cravos da cruz com que foi pregado o Senhor. E eu ouvi dizer, inclusive de uma igreja na Polônia, que tem uma pequena ampola onde supostamente está o sangue que foi recolhido por José de Arimateia e Nicodemos. Você pode ver todas estas coisas, é um bom turismo para quem gosta. Elas vão apenas confirmar para você uma coisa: Jesus Cristo, como todos sabemos, morreu. Mas se você for até Jerusalém e visitar o lugar onde ele for sepultado, não há ossos ali. Se você visitar o lugar onde ele foi sepultado, não há corpo ali, não há nada que marque. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele convencerá do pecado porque ele mostra que você é um pecador. É assim que a obra de Deus começa. Mas ele convencerá da justiça, porque ele te mostrará que a justiça de Deus foi satisfeita na cruz. Vou para o Pai, morreu, sim, mas subiu para o Pai. Esse é o sentido maior destas palavras, que aquele sacrifício que Jesus Cristo na cruz realizou, Deus o aceitou como pagamento, como substituição em favor daqueles que em Deus confiam. Um dos hinos que cantamos diz: louvamos, Senhor, e adoramos a Ti que a justiça de Deus sustentaste. Veja que palavras: louvamos e adoramos a Ti que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida. Foi isso que Cristo fez. Então ele disse: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Alguém aqui poderia declarar peremptoriamente que Jesus não volta hoje? Você tem essa autoridade para dizer isso? Dizer assim: durma tranquilo que hoje não, talvez amanhã, mas hoje não. Você tem tal autoridade para dizer? Quem disser é mentiroso. A razão por que Jesus Cristo ainda não voltou é porque no dia que Ele descer, você precisa entender, isso é muito importante para a sua vida. O dia que Ele descer do céu, vai ser também o dia que vai terminar o tempo da misericórdia. Hoje existe misericórdia oferecida para pessoas que talvez sequer saibam direito o que é o Evangelho e saber direito o que é arrepender-se. E Deus demonstra essa misericórdia.
Veja aqui diante de você o que você viu. Veja aqui diante de você o que você ouviu. Deus demonstrando a sua misericórdia. E esse é o tempo da misericórdia de Deus. Mas quando Ele descer, o tempo da misericórdia acabou. Quando Ele descer, não haverá mais salvação. Quando Ele descer, Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Da primeira vez, Ele veio humilde, pobre, para ser morto como um salvador. Da segunda vez, Ele virá como um rei glorioso, triunfante e como um justo juiz, e todos comparecerão perante Ele. Por isso eu digo sim, que o dia do regresso de Jesus Cristo, meu coração anseia, o seu coração anseia por esse dia, será um dia de regozijo triunfante para os crentes. Será um dia de regozijo triunfante para os salvos. Mas o que sentirá o coração que adiou e disse hoje não, hoje não, hoje não? O que essa pessoa sentirá no seu coração? Aquele que tapou os ouvidos e preferiu acreditar nisso, naquilo, naquela mentira, naquele sistema, naquela teoria, nessa invenção humana, o que sentirá em seu coração quando vir o sinal do Filho do Homem nos céus? Não só, queridos, o dia da vinda de Jesus se abrevia, mas a vida de cada um de nós é tão breve, é tão frágil. Nós nos preocupamos com coisas breves deste mundo e tapamos os olhos para nossas próprias almas. Almas que precisam de Deus, do perdão de Deus, da paz de Deus. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. Ele te mostra que você é um pecador que precisa de salvação. Quando Ele vier, convencerá o mundo da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Quando Ele vier, convencerá o mundo do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando você vai se hospedar num hotel, você lê os reviews do hotel no Google Maps? Pastor, Google Maps é mais ou menos, TripAdvisor é melhor. Eu não sei, eu não entendo dessas coisas. Quando você vai comprar alguma coisa, você procura ter os reviews daquilo que você está pensando em comprar, para saber se é bom, se vale a pena o seu dinheiro. Não é assim? A gente vive no tempo dos reviews. Os reviews de Jesus são ruins. A maior parte dos reviews de Jesus no mundo hoje são ruins. As pessoas dizem intolerante. Precisa mudar o discurso para incluir mais as pessoas. Dizem discurso de ódio. Ele que é o próprio amor é acusado de discurso de ódio. Para Jesus, diriam os reviews, para Jesus falta muito para poder estar presente no mundo hoje. Eu ouvi recentemente de alguém que declarou a amigos que agora quer ter um compromisso com Deus. Os amigos disseram, agora tu é crente? A amizade mudou. Os reviews do mundo não são bons. Por quê? Porque esse mundo tem um príncipe. Veja as palavras de Jesus. Já o príncipe deste mundo está julgado. Esse mundo tem um príncipe. Esse príncipe é mau. Esse príncipe é aquele que inspira toda rebelião contra Deus. Esse príncipe é aquele que opera para fazer mal, para roubar, matar e destruir. E quando olhamos ao nosso redor, tem muita gente nesse salão de culto, é verdade, e graças a Deus há muitas igrejas bíblicas na cidade de São Luís, há muita gente nos cultos, eu imagino, nesta hora, mas tem mais gente fora do que dentro. Tem mais gente fora do que dentro. São os seguidores do príncipe deste mundo. Mas diz o Senhor Jesus Cristo, o príncipe deste mundo já está julgado. Ele foi destronado na cruz, sabia disso? Ele foi destronado e vencido na cruz. Então, primeiro o Espírito nos convence que somos pecadores e precisamos de salvação. Nos convence que Cristo é o perfeito Salvador que Deus nos dá. E então Ele abre os nossos olhos para a realidade de que as coisas da aparência deste mundo são enganosas. O príncipe desse mundo é mestre em artifícios, é mestre em enganos. Mas Deus abre os nossos olhos para vermos a verdade. O príncipe deste mundo já está julgado. Faltam poucos dias para se instalar neste mundo o reino pleno e perfeito do Salvador. Oh, quão cego eu andei,
e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, que da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu, surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele eu achei. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Aquele dia lá na Austrália, 10 homens estavam com armas escondidas no casaco. Eles tinham combinado que eles não iriam atirar em ninguém mais senão no pregador Billy Graham. Eles tinham combinado que não iriam atirar na hora da mensagem, mas na hora do apelo. A intenção deles não era nem contra aquele homem propriamente, contra o que ele pregava, sim, e principalmente uma intenção política. Um deles, seu nome era Jorge, conta que estava lá na posição combinada, olhando o Billy Graham pregar, e de repente ele olhou ao redor e viu tanta gente. Viu tanta gente ao redor dele. Ele perguntou: o que essa gente está fazendo aqui? Certamente essa pergunta vinha da indignação, a mesma indignação que o tinha levado a tramar esse plano de morte. Mas ele disse que enquanto ele estava se perguntando o que essa gente está fazendo aqui, uma pergunta veio ao coração dele: e você, o que você está fazendo aqui? Ele olhou ao redor, porque parecia, ele relatou, que tinha ouvido uma voz, mas não havia ninguém perto dele, ninguém que ele conhecia. Então ele ouviu, e o vídeo que eu assisti contando esse testemunho junta a pregação que Billy Graham pregou naquele dia. Naquele momento Billy Graham estava dizendo: tem uma voz falando ao seu coração, só Deus pode explicar isso. Naquela mesma hora Billy Graham estava dizendo: tem uma voz falando ao seu coração. A voz de Billy Graham chega aos seus ouvidos, a voz que chega ao seu coração é a voz de Deus. Então ele proclamou o Evangelho de Jesus Cristo, fez o apelo. Dos 10 homens, 9 confessaram o nome de Jesus naquele dia. Deixaram suas armas no chão e se entregaram ao Filho de Deus para ser o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Entraram com um propósito de morte, na verdade porque entraram espiritualmente mortos, mas saíram vivos, porque o Espírito de Deus convence do pecado porque não crê em Jesus, da justiça, por causa do sacrifício perfeito e salvador de Cristo na cruz, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Até agora, por 30 minutos, eu falei aos seus ouvidos, mas para pegar a fala de Billy Graham aquele dia, está Deus falando ao seu coração? A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então eu quero convidar a igreja a termos um momento de oração. Todos, por favor, sem distrações. Todos curvem a cabeça. Todos fechem os olhos. E o meu desejo é orar pela sua vida. Ouvindo hoje esta pregação, eu por 30 minutos falei aos seus ouvidos, mas Deus tem falado ao seu coração. Se eu posso orar por você, porque você quer conhecer Jesus como seu Salvador e o Senhor da sua vida. Se eu posso orar por você, porque Deus está tocando seu coração e você não quer endurecer o seu coração contra o toque de Deus. Se eu posso orar por você que quer entender melhor: pastor, eu não entendo essas coisas, mas eu preciso que alguém me ajude, eu gostaria de orar por você. Talvez eu possa orar por alguém que um dia serviu o Senhor e saiu para longe, mas agora quer voltar. Se eu posso orar por você, faça um rápido gesto com a sua mão. Só eu e Deus veremos. E eu vou orar pela sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Faça um gesto com a sua mão para que eu possa saber por quem eu orarei. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém?
Só Tu, Senhor, só Tu, Deus, tens um amor tão poderoso que pode salvar o pecador. Só Tu, ó Deus, fizeste um sacrifício tão perfeito com o sangue do Teu próprio Filho sobre a cruz, para nos dar um perdão que jamais poderíamos alcançar. Só Tu, ó Deus, tens aberto os olhos de tantos, e todos os dias o Senhor continua acrescentando à igreja os que vão sendo salvos. Por isso, aceita a minha oração por estas vidas cujo coração tocaste, em que eu peço a Deus que deis a cada um graça. Talvez alguém que teve o seu coração tocado e por timidez ou outra razão não levantou a mão, igualmente eu intercedo. E peço, Senhor, que faças a Tua obra completa nessas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá, ó Deus, uma plena compreensão do Teu plano de salvação. Dá, ó Deus, uma plena compreensão da Tua vontade na Bíblia revelada. Faze a Tua obra, Senhor. Toma estas vidas pela mão e os ajuda. Os ajuda, Deus, a chegar à fonte e beber da água da vida. Obrigado, Pai, pelo culto belíssimo que permitiste oferecermos ao Senhor esta noite. Obrigado pela presença de cada pessoa aqui, especialmente os nossos amigos visitantes. Obrigado, Senhor, pelas vidas que hoje adicionaste à Tua igreja. E a nossa oração, ó Deus, é uma confissão do quanto precisamos da Tua bênção. E pedimos ao Senhor que continue a nos abençoar a cada dia. Somos pequeninos, ó Deus, não temos força em nós, precisamos da Tua proteção. Precisamos das Tuas provisões, precisamos que o Senhor nos guarde do mal, e isto, Deus, vimos pedir, pois ao deixar esta casa estamos indo rumo a uma semana de desafios, de responsabilidades e talvez até de coisas que não imaginamos. Senhor, que a Tua bênção acompanhe misericordiosamente cada vida, é a oração que fazemos ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde no Teu amor, e que o Senhor nos guarde debaixo da Tua graça, e com a presença graciosa do Teu Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e assim seja em nome de Jesus. A igreja de Deus diz: amém.